A palavra do Senhor hoje que vamos ler fica em Lucas, de capítulo 8, de versículo 5, por enquanto até o 8. É a parábola do semeador. Muitos conhecem até mais do que eu, mas quero aqui estar ministrando sobre esses versículos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz assim: um semeador saiu a semear. Quem semeia é aquele que leva a mensagem do Senhor. Continuando, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu nos meios dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos, ouça para ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, não sei se ainda, coloque a Bíblia no banco e a mão no seu coração, para que nós possamos vir a fazer uma oração. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Por isso, nesse momento, clamamos ao Senhor: aquebranta os nossos corações, para que a Sua palavra seja ministrada e há um mover extraordinário sobre as nossas vidas, que há uma transformação vinda do céu para nós. Glorificado é o Senhor. Amém, meus irmãos? Pode tomar os assentos de vocês, glorificando a Deus, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus irmãos, passa anos após anos, principalmente no começo de anos, fazemos muitos projetos, fazemos muitas promessas, desejamos muitas coisas, uma nova história, uma nova vida. Ao andar pela cidade, ao ver as igrejas, encontramos cartazes, faixas, com um determinado tema do projeto de vida, uma determinada data. Todos nós temos um projeto, todos nós temos uma vontade. Só porque é o estranho, porque vai passando dia após dia, esses projetos, esses planos vão sendo frustrados. Muitos falam: Senhor, não me ouve, o Senhor esqueceu de mim. Mas uma coisa eu falo para vocês com total razão: o problema não está em Deus, de maneira alguma. Dói até no coração pensar em algo assim. O problema está em nós. Sabe por que o problema está em nós? Porque nós queremos que seja do nosso jeito, que seja na nossa hora, que seja na nossa vontade, no nosso querer, no nosso desejo. Mas se nós começarmos a abrir os nossos olhos espirituais, mente e coração, e pegar todos os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos quereres, e colocar aos pés do Senhor e falar: meu Senhor, que seja tudo feito segundo a Tua vontade. Pode ter certeza, meus irmãos, que os nossos planos, entregando ao Senhor, não vão ser frustrados. E assim, meus irmãos, Deus nos dando palavra, quero ministrar no tema: Deus tem uma nova história para nós. Mas para ficar mais legal, vamos dizer assim: Deus tem uma nova história para mim. 1, 2, 3. Uma nova história para mim. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E quando o pastor, na quinta-feira, após o culto, eu estava na escala lá fora, e vim para dentro, para a reunião da mocidade, ou melhor dizendo, a reunião com os líderes da mocidade, o pastor chegou até nós e falou assim: o Flávio vai pregar à noite.
E eu sei que o meu pastor não brinca com essas coisas. Mas de tão nervoso que eu fiquei, eu olhei e falei assim, não, ele está brincando. E continuei a mostrar um vídeo para a Maristela, que eu já estava mostrando. A Maristela, por sua vez, olhou para mim e falou, e se ele estiver falando a verdade? Logo assim, o meu pescoço inchou, minha gravata travou e eu fiquei sem ar. Mas olhei para ele, sim, Senhor, meu pastor. E ali, como o nosso pastor é tão maravilhoso, falou, vem com humildade. E tudo que ele tem nos ensinado, ele falou para mim, para que nenhuma exaltação caia sobre o homem, que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu fui para casa nesse dia, no misto de felicidade e loucura, porque é maravilhoso ministrar, mas querendo ou não, nós sentimos uma angústia. Até conversei com a pastora me disse, se não houver angústia, se não houver um coração que não bate aqui, como o meu está, não vai dar certo. A gente tem que sempre ter o temor e tremor perante a palavra do Senhor. Mas enfim, e fui para casa, ajoelhei, orei e falei, Senhor, traz uma palavra do coração do Senhor para mim, porque se sair da minha boca somente a minha palavra, ela vai sair vazia, ela não vai transformar nada, vai ser como jogada ao vento. Mas quando é a palavra do Senhor, vidas são transformadas, como a minha está sendo transformada. E essa parábola do semeador eu vivi e vivo hoje. Eu vivi como caminho, como uma pedra, como um espinho, mas para a honra e glória do Senhor eu vivo em boa terra. Glória a Deus por isso. E Deus me deu esse tema. Deus tem uma nova história para nós, ou para mim. E pesquisando sobre essa palavra tem, eu fui pesquisar o que ela significa. Ela está na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. E eu fiquei maravilhado, porque quando eu olhei, ela está no presente, Deus está querendo nos dizer que não vai ter amanhã uma nova história, que não teria uma nova história ontem, mas tem uma nova história hoje. E o que mais me chama a atenção, que está na terceira pessoa do singular. Ah, mas meu irmão, você está falando que Deus está na terceira pessoa? Não, aí é um pronome pessoais, pronomes da língua portuguesa. Eu quero dizer para vocês o tão que é maravilhoso. A primeira pessoa é eu não faço nada. A segunda pessoa é você não faz nada. Mas a terceira pessoa é Ele, e Ele tem uma nova história para nós. Eu não tenho nada, tu não tem nada, mas Ele tem uma nova história para nós nessa noite. Mas qual nova história viemos buscar essa noite? Um novo emprego? Um novo aumento? Um novo carro? Uma nova casa? Será que é essa que é a nova história que Deus nos quer dar hoje? Infelizmente, meus irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. Se vocês veio à casa do Senhor buscar uma nova história de finanças, não vai dar certo, porque o meu Jesus, o meu Deus, o nosso Deus tão maravilhoso, não iria mandar o seu filho para morrer por nós, por causa do emprego, por causa do novo carro. Será que o meu Jesus sofreu tudo aquilo na cruz do Calvário somente para isso? Não! Jesus, Ele sofreu aquilo tudo por amor de nós, para que nós possamos ter uma vida eterna juntamente com Ele. Essa é a nova história que Deus quer nos trazer aqui. Não adianta buscar finanças, bens materiais, não adianta. Mas meu irmão, como que eu busco essa nova história? Até lá em casa eu sempre falo para os meninos,
Não adianta falar com vocês sobre o espiritual, porque vocês são carnais, porque vocês não entendem o que é a cruz do Calvário. Enquanto eu e você, meus irmãos, não entender o que significa a cruz do Calvário, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. A gente fica pensando em riqueza, nós ficamos pensando em coisas materiais. Não vai adiantar. A cruz do Calvário para nós nem tem significado. A cruz do Calvário, sabe o que tem dito para nós? É uma lenda. Sabe por quê? Conversando com meu filho, sempre vou colocar a minha família, porque o meu ministério começa lá em casa, não é aqui não. O nosso ministério começa em casa, não é na igreja. É uma continuação aqui na igreja. E perguntando para o Flávio Filho, alguns irmãos, eu já troquei uma ideia sobre isso, que eu fiz essa pergunta para o Flávio Filho, e falei: meu irmão, deixa eu te perguntar aqui, sabe a cruz do Calvário, no qual Jesus Cristo morreu por nós? Sei, pai. Isso, aquilo, não é, meu filho? Não teve nenhuma tristeza, nenhuma lágrima, né? Falei, agora eu peguei ele para mostrar que ele não está ligado na cruz. Agora, meu irmão, imagina eu pegar o braço da sua irmã e quebrar. Que é isso, pai? Misericórdia. Opa. Então você tem colocado a sua irmã entre você e Deus? Porque muitos de nós, quantas vezes, pastor, o pessoal do altar, todos aqueles que têm ministrado aqui, falam da cruz do Calvário, não há um choro. Mas se passar um vídeo aqui de uma criança sendo machucada, ou uma pessoa sendo afligida, todo mundo vai chorar. Olha a distância que nós estamos da cruz do Calvário. Mas, meu irmão, então como que eu faço para buscar essa nova história, uma nova história de vida? É simples, negando, renunciando. É por isso que as nossas histórias não têm um final feliz, porque estamos buscando outras coisas ao não ser uma vida eterna. Para não ficar nas minhas palavras, para que nós possamos vir a entender, lá em Mateus, de capítulo 10, de versículo 32, a palavra de Deus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Ah, meu irmão Flávio, mas eu sou um obreiro, eu já estendi as mãos, já aceitei Jesus e já reconciliei. Muito lindo, maravilhoso. Mas e no seu dia a dia lá fora? Quando vem aquela proposta que não é da parte de Deus, você tem negado a você mesmo? Você tem confessado a Jesus perante os homens? Ou você tem envergonhado a Jesus perante dos homens? É uma pergunta que eu não faço só para vocês, mas principalmente para mim. Como eu estou agindo lá em casa com os meus clientes? Será que quando eu lavo um carro, tem uma nota de R$100 embaixo, eu pego e falo, opa, ele não vai nem perceber? Ou eu devolvo? O que eu tenho visto? O que eu tenho feito? O que eu estou permitindo os meus olhos olhar quando eu vou para o banheiro com o meu celular? Eu tenho olhado pornografia, ou eu coloco um louvor para adorar o meu Senhor? Meus irmãos, é muito sério o confessar a Deus, é muito sério a negar a nós mesmos, mas só porque passa dia após dia, estamos brincando, não achamos que nada disso está acontecendo de verdade, que não existe um céu, que não existe um inferno. Sabe por quê? Porque conseguimos ver que não há uma mudança, não há uma transformação genuína. Eu passei muito por isso. Eu vivia numa gangorra alta e baixa, e alto e baixo, e alto e baixo, e nunca firmava. Eu mesmo olhava para dentro de mim e falava, você não sabe o que significa a cruz do Calvário. Você não entende o que Jesus fez para você, para toda a humanidade. É por isso que nós temos que negar a nós mesmos todos os dias. E a palavra de Deus também nos diz em Marcos, de capítulo 8, versículo
34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Só que lá em Lucas, de capítulo 9, aumenta dia a dia. Temos que nos negar dia a dia. É todos os dias. Não é somente na hora que vimos à frente do altar, estendendo a mão, eu aceito, ou eu reconcilio, eu rasgo as minhas roupas, entrego a minha vida para o Senhor. É muito lindo, muito maravilhoso, mas não fica somente aqui. É até o fim. Até o fim. Até que Jesus volte para nós, ou no coletivo, ou individual. Porque a morte é algo certo, numa hora incerta. Quero perguntar, quem sabe a hora que vai morrer? Levante a mão, por favor. Ninguém? Não tem como. Por isso a palavra de Deus diz: negue-se dia a dia. É para negar. Mas é tão difícil colocar os nossos desejos, as nossas vontades para Deus. Porque, como eu disse agora há pouco, nós queremos para ontem. Coitado de José, então, demorou 13 anos, e muitos de nós não esperamos 13 horas. Isso eu falo por mim, que tenho que mudar muito. É igual no WhatsApp do nosso pastor, está escrito: servo em construção. Nós somos servos em construção. Temos que negar a nós dia após dia. Meus irmãos, nós temos visto nos dias de hoje o que está escrito na Bíblia: virão falsos profetas, e esses falsos profetas têm acabado com muitas vidas, muitas histórias, porque ao invés desses profetas falsos falarem que temos que nos negar, que temos que entregar a nossa vida realmente para Deus, as nossas vontades, não, eles falam que não precisa, que Jesus Cristo já veio, já pagou o preço por nós. Meus irmãos, sim, Ele pagou o preço por nós, mas se não houver uma fidelidade sem pecado, nós não vamos herdar o reino do céu. Mas esses falsos profetas, eles vão enganar mesmo. Eles estão ali, sem saber, ou até mesmo sabendo, estão sendo usados por Satanás. Porque a pessoa escutando ele, dá muito mais crédito, ou para um pregador honesto como o nosso pastor. Esses pregadores aí que querem mais like do que levar almas para o céu, eles acreditam, porque amassageia o ego da pessoa. E a pessoa, ela quer se embriagar, ela quer beber, ela quer pornografia, ela quer adulterar. Então as pessoas vendo um pastor falando isso, falam: o pastor falou, então eu vou viver assim. Mas eu quero dizer algo para vocês. Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, pelos pecadores, correto? Mas vocês creem que se eu morrer pecando eu vou para o céu? Não. Jesus, Ele veio para os pecadores, mas há algo também que está escrito: pecadores arrependidos. Não adianta você achar que Jesus Cristo já pagou o preço, se você não tiver uma fidelidade de uma vida cristã. Jesus é a porta, a fidelidade é a chave. Com a fidelidade você consegue entrar, sem a fidelidade você não consegue entrar no reino do céu. Ah, meu irmão, como você pode falar isso? Que Jesus não somente pagou o preço por mim, eu tenho que estar arrependido. Lá no chamado de Levi, lá em Lucas, de capítulo 5, de versículo 27 ao 31, Levi, um publicano, e os fariseus ali, para fazer mais simplificadamente, não ler todo o versículo, ali os fariseus, os escribas, eles perguntam para os discípulos de Jesus: o que ele faz assentado com publicano e pecadores?
Aí Jesus veio e fala. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e seus doentes. Não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra que está dizendo. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar somente os pecadores. Mas ali, quando eu falei dos falsos profetas, olha só o tanto que é ruim. Em Mateus de capítulo 24, do versículo 11 ao 13, a palavra de Deus nos diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade ou maldade, em outras versões, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas, meus irmãos, ali a palavra de Deus, quando diz perseverar até o fim, muitas pessoas podem pensar: vou perseverar até a minha doença ser sarada, vou perseverar até um emprego novo, até um casamento. Meus irmãos, o perseverar até o fim aqui não quer dizer essas coisas. O perseverar até o fim, que é muito mais profundo, é até o fim mesmo. É como eu disse, caminhando nesse mesmo local, é perseverando até o fim, até Jesus voltar para nós no coletivo ou no individual. Não adianta você perseverar até amanhã e depois se corromper. Você tem que perseverar até o fim. Eu tenho que perseverar até o fim. Ah, meu irmão Flávio, mas você não sabe a dificuldade que eu tenho passado, o tanto que é difícil perseverar. Você sabe a dificuldade que eu passo? Eu também não posso colocar a minha dificuldade maior do que a sua. Cada um tem a medida certa da sua dificuldade. Deus não vai te dar algo que você não saiba carregar. Sabe por quê? Porque Deus não quer a sua destruição, quer sim a sua salvação. Então, se Ele te colocou em algum problema, em alguma dificuldade, creia no Senhor, que Ele vai te ajudar. Meus irmãos, esses dias lá em casa, desde o ano passado, a pastora e alguns têm provado as nossas angústias lá em casa. O inimigo está bramando ao derredor da minha família, porque ao redor estão os anjos do Senhor. O inimigo tem derrodeado a minha casa, tentando destruir a minha família, a minha casa. Mas sabe por que ele não tem conseguido? Porque eu estou perseverando até o fim. Eu estou me negando todos os dias, dia após dia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito complicado falar isso, porque quando nós falamos, eu sou fiel, nada vai me abalar, o inimigo fala, como é que é? Então vamos ver então. E Deus também o permite, porque o inimigo não faz nada conosco se não houver permissão de Deus. Eu lembro como se fosse ontem, tem uma música que fala assim, que Deus é fiel, e eu gritava, eu também serei fiel, meu Senhor, e veio uma prova, eu caí. Nós temos que tomar muito cuidado com os louvores, com as palavras que são ditas, porque no louvor, na verdadeira adoração, nós abrimos o coração e falamos, eu consigo, eu quero, eu sou fiel. Esses dias um jovem chegou em mim e falou, eu queria dar uma tapa na cara de Satanás. Eu falei, vai com calma, irmão, vai com calma, porque teve um dia que o irmão meu, não preciso citar o nome, falou que queria sair para evangelizar e sentar tapa na cara do diabo. Hoje ele não se encontra mais na presença do Senhor, porque o inimigo escutou, Deus permitiu a prova e ele não suportou. Então temos que tomar muito, mas muito cuidado com o que sai da nossa boca,
que o inimigo está aí rodeando nós, só querendo escutar uma palavra, para essa palavra se tornar uma brecha, para ele nos atacar, para ele vir nas nossas vidas e destruir, mas ele destrói com toda a força. Lembra quando eu falei que aquele homem que estava no carro, que sou eu, que na trajetória da caminhada do Senhor teve uma queda? Nessa minha queda eu tentei o suicídio, mas para vocês verem não deram certo, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Amarrei 2 cintos no meu pescoço, subi na mesa, no dia do batizado do meu filho. Batizou ele, eu só chorando, porque ele ali naquele tanque, eu queria estar junto com ele naquele tanque, mas por decisão minha, naquele momento eu estava em queda, e profunda. Pedi para ele ir para Goiânia, a Diana, mas as meninas vieram para a igreja, e lá eu comecei a beber, cheirar cocaína, chorar, gritar, era um misto de loucura que estava acontecendo. Satanás ali, ele não estava montado somente em mim, ele estava destruindo a minha vida. E ali eu fui escutar as músicas que eu escutava antigamente, Kurt Cobain, Nirvana, Linkin Park, só pessoas que suicidaram. E nesse dia a minha irmã me ligou, e eu comecei a discutir com a minha irmã, e falei assim, para mim chega, acabou, é o fim, eu não consigo mais. E não servir a Deus me machucava mais ainda, só porque eu não tinha força para voltar para Ele. Eu não tinha força. Não bastava a decisão do meu Senhor, tinha que ter a minha decisão, tinha que ter um primeiro passo da minha parte. Mas ali não tinha essa vontade, não tinha essa força, e eu subi a mesa, amarrei os 2 cintos e joguei a mesa com o pé para o lado. E quando aquele cinto começou a me enforcar, veio o arrependimento, e eu tentando buscar a mesa de volta, a mesa não voltava, e eu pensei, vou morrer. De repente o cinto rebenta, eu bato a cabeça no chão, saio correndo, gritando, vou para o quarto, sento, não lembro de mais nada. A Diana chegou, viu minha cabeça muito inchada, e achou que eu já estava morto sentado, e ficou com medo de colocar a mão em mim, e eu estar gelado, frio e morto. Mas sabe por quê, meus irmãos, que não aconteceu isso? Porque Deus tem uma nova história para nós. Por mais que eu estava afastado, por mais que eu estava vivendo uma vida dissoluta, desregrada, com bebida, com drogas, mas todas as vezes que é muito louco falar isso, mas que todas as vezes que eu cheirava cocaína, eu chorava, o Senhor me perdoa, tem misericórdia da minha alma. Mas o problema de muitas pessoas não entender a vontade de Deus, é porque nós estamos vivendo muito na carnalidade. É igual a palavra de Deus diz, não adianta falar coisas espirituais para quem é carnal, vão achar loucura, e viver para Deus, viver para Jesus é uma verdadeira loucura, porque nós acreditamos não no natural, mas sim no sobrenatural. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Deus tão maravilhoso, que tem uma nova história para nós hoje. Ele tem, ele não vai ter, ele teria, não, ele tem. Traga essa palavra para o coração de vocês, ele tem. Meus irmãos, às vezes nós pensamos por conhecer os mandamentos, estar dentro de uma igreja, nós ali já estamos salvos. Mas a passagem tão conhecida do jovem rico nos mostra que não é bem assim, que não adianta conhecer somente os seus mandamentos, não adianta conhecer tudo aquilo que Jesus quer de nós, porque ali, para resumir, o jovem rico pergunta para Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo, com todo o amor que tem a esse jovem rico,
Ele fala: te falta uma coisa, vende tudo e dá aos pobres. Como nós temos aprendido com os ministrantes desse altar, Jesus ali, ele não estava atrás do dinheiro do jovem rico, mas ele sabia que aquele dinheiro estava afastando o jovem rico da eternidade. O que tem te afastado da eternidade? O que tem me afastado da eternidade? Esses dias a Alana chegou na Diana lá em casa. Como eu disse, nós vivemos no espiritual, no sobrenatural. A Alana chegou assim e ficou lá no fundo, louvando do jeitinho dela, olhando para o céu e falando: Jesus, eu vou morar com o Senhor. Aí a Diana chegou brincando: não, minha filha, não, você tem que morar comigo agora, não é com Jesus. Não, mãe, Jesus falou que eu vou morar com ele. Meus irmãos, quem vive no espiritual já pensa: Jesus está nos avisando que vai levar a Alana. Meus irmãos, aí Jesus olhou para mim e falou assim: como é que é? A Alana está entre nós dois? Eu falei: de maneira alguma, se quiser levar, ela pode levar agora. E eu não tenho medo de dizer isso, porque esse é o meu negar. Eu já entreguei a minha família, os meus filhos para o Senhor. Não é a vontade dele que tem que reinar? Porque quando ele quer levar o meu filho, eu falo: não, não leva. Então já não é mais a vontade do Senhor. Você está servindo a outro Senhor. Para vocês entenderem o quão tão é sério negar a si mesmo, confessar o Senhor e viver a vontade de Deus. E mais uma vez eu peguei o Flávio filho. Falei: ô meu negão, vem cá. A Alana, aconteceu isso, ela falou isso e aquilo, sua mãe, nós estamos achando que Jesus quer levar a sua irmã. Ai, pai, pelo amor de Deus, não fala isso não. E começou a chorar. Eu falei: meu filho, não pode colocar a Alana entre nós, entre você e Deus. Por mais que amemos a Alana, e se o mundo escuta eu falando isso, as pessoas vão dizer: que pai mais ingrato, não tem amor à sua família. Mas eu já disse a vocês, eu não vivo natural, eu vivo sobrenatural. Eu não sou carnal, eu sou espiritual, eu sou de Deus. E a partir do momento que eu reclamar para o Senhor: não, minha filha não, Ele vai olhar para mim: então, a vontade agora é sua, então. Você já não me serve mais. Misericórdia disso. Mas aí o jovem rico, o que ele faz? Ele sai triste. E creio muito mais, Jesus ficou triste. Porque Jesus, com certeza, não se agrada de uma alma que se perde. E não há na palavra de Deus dizendo que o jovem rico volta a Jesus. Não tem. E dá-nos entender que o jovem rico segue a sua vida. E, infelizmente, não herda o céu. Mas aí vem um homem, Zaqueu, que também todos conhecem essa passagem. Zaqueu não conhecia Jesus, não seguia os seus mandamentos. Tanto é que quando Jesus está passando por ali, ele sobe em cima da árvore para ver quem é Jesus. Mas o mais maravilhoso que a palavra de Deus diz assim, em Zaqueu, Lucas 19, já lá no versículo 8, Zaqueu por sua vez se levanta e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Não adianta conhecer os mandamentos, não adianta conhecer quem é Jesus Cristo, se eu não vivo para Ele, não sirvo a Ele por completo. Como a diaconisa Rafaela falou, com a inteireza do seu coração, com a inteireza da sua alma, não adianta. Temos que servir ao Senhor Jesus por completo. Senhor, o Senhor quer somente o meu coração. O pastor tem falado, então quando houver o arrebatamento só vai o coração, então? Não. Jesus, Ele veio por todos nós, pela nossa alma,
para nos levar para morar com Ele. Então temos que ser de todo dele. E tome muito cuidado com quando você fala: Jesus conhece o meu coração. E Ele conhece mesmo. Meus irmãos, lá no fundo, se houver um orgulho, houver um não perdão, pode ter certeza que o final não vai ser bom. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa nova história, deixar que Deus traga essa nova história para as nossas vidas. Como foi falado aqui, o pastor presbítero Eduardo, que a mocidade se encontra lá na Umadego, lá em Goiânia, no Goiânia Arena. Eu também estava lá ontem. E quando eu cheguei no Goiânia Arena, para quem não conhece, antigamente, quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, por mais que eu não tenha cabelo, eu sou um jovem senhor. Mas quando eu era jovem, ali existia a Mega Pulse, no Goiânia Arena. Era sexta, sábado e domingo de droga, de orgia e de loucura. E muitas vezes eu me encontrei ali, Marcelo D2 cantando Planet Hemp ou Planeta Maconha. E muitas vezes passei dias e noites ali dançando sem parar, todo drogado de cocaína, nariz escorrendo, mas ali dançando sem parar. E ontem, quando eu pus o pé naquele Goiânia Arena, que eu olhei aonde o palco ficava, aonde o banheiro ficava, aonde a gente usava droga, tudo, eu dei glória a Deus, ao Senhor. Ali eu vi realmente Deus me mandando falar, que estava confirmando a palavra dele comigo. Deus tem uma nova história para nós. Ali eu não estava mais drogado, ali eu não estava mais dançando, ali eu não estava mais bebendo, ali eu estava adorando o Rei da Glória. E adorando, meus irmãos, em espírito e em verdade. Porque o nosso presbítero Mateus Frazão nos deu um estudo ali de adoração ou louvor. Qual que é a diferença? Todas as criaturas, todos os seres vivos louvam ao Senhor. Uma planta é um ser vivo? Ela louva ao Senhor. Mas ela adora? Não adora. E ali eu conversando com o presbítero Mateus Frazão, adorar o Senhor, para muitos e para mim também já foi muito complicado, porque há um paradoxo muito estranho, de que quando nós estamos bem, aí nós adoramos. Nossa, eu estou bem demais, minhas finanças estão tudo certo, minha vida está boa, eu estou adorando e beleza. Mas quando não vai nada bem, não, hoje eu não estou bem para adorar, não mexe comigo, hoje eu quero ficar só no meu banco, não quero adorar. Outros já é diferente, adora quando está na necessidade, quando está na dificuldade, mas quando está bem, não adora. Olha o tanto que é complicado, olha o tanto que servir a Deus, adorá-lo, Ele em verdade e espírito, é um sobrenatural. Como vocês têm adorado o Senhor? Ou qualquer circunstâncias te desagradam? Vocês param de adorar o Senhor? Eu paro de adorar o Senhor? Vejo na internet direto as pessoas: não, hoje o culto não foi bom, o louvor não foi bom, a adoração não foi boa, o pregador muito menos, não foi bom. Meus irmãos, deixa eu te falar, culto não é para a gente ficar recebendo as coisas, não. Culto quer dizer adoração ao Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo, mesmo Ele nos entregando bênçãos, milagres. Mas o principal não é vir para receber, sim para doar um verdadeiro culto. E quando eu escuto as pessoas dizendo: hoje o culto não foi bom, então Deus está bem triste com você, porque você não o adorou de verdade. Muitos só querem adorar o Senhor
igual eu falei, quando está precisando. Ô Senhor, me ajuda nessa causa impossível, pelo amor de Jesus Cristo. E nós temos visto aqui, pessoas recebem a cura, o milagre e nunca mais voltam. Passa um tempo, a pessoa acha que foi por mérito dela mesmo ter conseguido o milagre, a cura. Mas não é assim, meus irmãos. Nós temos que adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Pode ter certeza, o que eu estou falando para vocês aqui, eu vou ser cobrado por isso. Deus vai querer que eu seja firme nas minhas palavras. E eu, como homem de Deus, eu sou firme naquilo que eu falo. Aprendi a servir um Deus vivo que cura, liberta e salva. O meu Deus não é um Deus de mentirinha, um Deus que brinca com as nossas vidas. Tanto é que Ele entregou o seu Filho naquela cruz do Calvário para morrer por nós. E todo aquele que crê será salvo. Mas esse crer aqui, meu irmão, é de crer, é de servir, é de entregar a sua vontade ao Senhor, de negar a si mesmo. Não é só um crer de acreditar que existe um Deus. Como se você somente acredita, não vive, não serve, não se doa para o Senhor, como Ele vai fazer algo na sua vida? Deus, Ele te quer por inteiro. Como a palavra de Deus lá em Gálatas, ela diz, porque o tema que Deus nos deu é: Deus tem uma nova história para nós. E a parábola que lemos é palavra do semeador. Quando fala que temos para mim no individual, é o que eu estou semeando para a minha vida. O que eu estou semeando? O que você está semeando? O que nós estamos semeando? Lá Paulo, quando escreve aos Galácios, em Gálatas de capítulo 6, de versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. A corrupção quer dizer aqui inferno. Se nós semearmos para nós da carne, vamos direitinho para o inferno. Mas há algo maravilhoso ao findar desse versículo. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mais uma vez, o que eu tenho semeado, o que você tem semeado, da carne ou para o Espírito? Ah, meu irmão Flávio, você não sabe realmente o que eu tenho passado, a enfermidade que eu tenho, as dívidas que eu tenho. Jesus, Ele não está preocupado com isso neste momento. Ele está preocupado em te dar uma nova história de vida eterna. Igual eu falei, Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa de carro, para você ter carro, para você ter uma linda esposa, um lindo marido. Não, isso é fútil pensar assim, que Jesus veio por causa dessas coisas. Vocês entendem que Jesus foi cuspido na cara? Vocês entendem que os chicotes pegavam nas costas dele, arrancava a carne que aparecia os ossos? Misericórdia. E a gente pensar: ah, meu Senhor, se o Senhor não me der isso, eu afasto, Senhor. Deixa eu te falar, Deus não está perdendo nada com isso não, meu irmão. Quem está perdendo somos nós, que não estamos herdando o reino do céu. Jesus já está lá. Como esses falsos profetas vêm pregando falsos evangelhos, falsos Jesus, falsos Deus, mas somente há um Jesus que veio por nós, morreu por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e hoje se encontra à destra do Pai. Esse é o Jesus o qual eu sirvo.
Esse é o Jesus ao qual nós temos que servir. Esse é o Jesus verdadeiro. Esses outros que têm falado que você pode beber, é mentira de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que os beberrões não herdarão o reino do céu. Em Gálatas diz, semelhante a bebedice. E para mim, Flávio Ferreira, semelhante a bebedice é o ato de beber. E para que, gente, que eu vou beber? Eu estou junto com o meu pastor. Se mesmo na Bíblia não tivesse escrito que não pode se embriagar, mesmo assim eu não queria, porque a bebida não trazia para mim só embriaguez. Antes de eu beber, eu já ligava para o cara da cocaína e ligava para ele pedindo, traz uma droga aqui para mim. A bebedice nos traz as coisas muito mais terríveis do que somente a embriaguez. Quantos noticiários temos visto na televisão, daquele pai que bebeu, matou a sua mulher, matou os seus filhos, por causa de bebida. Porque a bebida, ela induz a droga, induz a violência, induz ao adultério, induz ao estupro. Para que eu vou escutar que eu posso beber? Eu vejo muitos doutorados brigando, porque se pode, não pode, pode, não pode, pode vir ou não pode vir. Mas eu não vejo brigar para viver para Jesus. Eu não consigo ver as pessoas brigando, lutando. Mas como que eu faço para servir Jesus? Como que eu faço para servir Jesus? Lá os calvinianos, os arminianos ficam brigando, quem, mas perguntaram para o pastor, como que eu faço para herdar o reino do céu? Eu não lembro qual pastor falou. Fica brigando tanto nessas teologias difundadas. Meus irmãos, teologia é muito maravilhoso. Eu mesmo estou fazendo na academia de pregador o básico, o médico e o mestrado, e o bacharel. Mas cada vez que eu entro numa lição, cada vez que eu estudo mais, eu mostro para mim que aquilo ali para mim nada serve para mim herdar o céu. É maravilhoso os estudos, mas se eu não tiver fidelidade, se eu não tiver um arrependimento verdadeiro dentro do meu coração, não adianta o básico, não adianta o médio, não adianta o bacharel. Se eu não tiver uma fidelidade com Jesus, eu vou para o inferno todo estudado. Meus irmãos, e mais engraçado, sabe onde nós encontramos verdadeiros arrependidos? De montão? Na onde? No inferno. Lá no inferno tem muitos arrependidos, só porque para eles, não tem mais. Hoje, Jesus Cristo, Ele é o meu, o seu advogado, mas num dia ou no futuro próximo, Ele vai ser o nosso juiz. Ele estará ali, olhando para nós e vendo a nossa vida. Imagina, Ele olhar para nós e falar, apartai-vos de mim, eu não vos te conheço. Dá até uma dor no coração pensar em algo tão desastroso. A gente lutar e chegar nesse dia, Deus olhar para nós e falar, apartai-vos de mim, eu não vos te conheço. É por isso que temos que nos negar dia após dia. A palavra de Deus diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A palavra de Deus, continuando lá em Marcos, a palavra de Deus no versículo 36 diz assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para mim, Flávio Ferreira da Silva, eu tenho duas revelações, dois discernimentos. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Primeiro, ganhar as riquezas desse mundo, ser próspero, ser um milionário, um bilionário. O que vai me adiantar isso se eu perder o reino do Senhor? Não vai adiantar em nada. Mas também há algo muito sério. O que adianta eu ganhar todas as almas e perder a minha alma? É isso que Jesus quer nos dizer.
apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não adianta você chegar lá e falar que pregou, que expulsou, que fez a obra do Senhor, mas você não foi fiel. O que adianta perder a sua alma? E continuando aqui no versículo: pois quem nessa geração adulta de pecadores se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai. Meus irmãos, qual de nós que está aqui nesta noite que pode trocar algo pela salvação? Eu posso trocar o carro? Eu posso trocar algum dinheiro? Eu posso... o Elon Musk, ele pode trocar todos os seus bilhões de dólares pela salvação? Não. O que adianta, meus irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dá um glória a Deus aí. Bate uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Como eu tenho dito, Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus irmãos, e como eu disse para vocês, estávamos ali na Almadego e eu ali com o meu celular, como a minha pastora falou, leva um caderninho e vai anotando. Quando Deus ministrar algo no seu coração, você anota. Peguei meu celular e estava lá. Aí os pastores falavam alguma coisa, eu buscava alguma revelação para mim e fui escrevendo. E trouxe algumas coisas aqui. No reino, você não é livre para fazer tudo que você quer. Tudo que você quer pode te levar a ser escravo do pecado. No reino de Deus você não pode fazer tudo o que você quer. Ah, Senhor, eu quero adulterar, não pode. Ah, Senhor, eu quero beber, não pode. Ah, meu Senhor, tem muitas pessoas que ficam brincando que pode, mas não pode herdar a vida séria. Vamos falar mais sério? Vamos parar de brincadeira? Não pode, não pode, não pode. Não pode beber. Não pode trair a sua esposa, trair o seu marido. Não pode. Temos que parar com essa brincadeira de que pode, mas não pode herdar o reino do céu. Temos que parar de brincar em cima do altar. Altar não é lugar de brincar. Altar não é lugar de ficar dando show. Aqui não tem show. Aqui não tem show. Aqui tem mensageiros com o evangelho do Senhor. Aqui há pessoas que pagam um preço para trazer a palavra do Senhor. Uma palavra que cura, liberta e salva. Ninguém aqui está brincando. E me desculpem vocês, me desculpem. Eu não sou nenhum pastor para exortar, não estou aqui para exortar, mas me desculpe pessoas ficar fazendo figurinha com pessoas do altar. Lugar de altar não é lugar de figurinha não, irmão. Vou pegar uma palavra do Wesley aqui, ô queridão, para com isso. Tem pessoas aqui pagando preço. Aqui é a palavra de Deus que está sendo anunciada, para você ficar brincando com o celular de fazer figurinha. Misericórdia disso. Aqui é a palavra de Deus, quando ministra no meu coração. Eu nasci para glorificar a Deus. Muitas vezes eu perguntei para Diana, meu amor, o que eu vim fazer nesse mundo? Eu não entendo. Já fui traficante com pistola na cintura, roubando carro, vendendo droga, mas nada disso me satisfaz. Eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. É uma tristeza que me consumia. Mas sabe aquele homem sentado naquele carro lá? Que Deus pegou e lavou, que Deus pegou e ungiu com seu sangue carmesim. Ele começou a ver que nasceu para glorificar o nome do Senhor. Ele entendeu que nasceu para ser servo do Senhor. Meus irmãos, e lá, os pastores ministrando, e eu fui anotando. Não é o mundo que dita as regras, mas sim a palavra de Deus. Se você deixar o mundo ditar as regras para você, você não vai conseguir vencer. Porque o mundo lá fora, ele vive na carnalidade, ele não sabe viver no espiritual, ele não sabe viver na loucura que é viver para Deus. Eles não sabem. Então, meus irmãos, não deixe que o mundo venha te falar que não tem cura, que não tem libertação, nada. Não deixa o mundo lá fora falar para vocês que vocês não vão conseguir. Quem dita a regra para crente não é o mundo. Quem dita a regra para crente é a palavra de Deus. Oh, meus irmãos,
Maravilhoso é o Senhor. Aqui tem outra frase bacana. Ou você se move pelo que você quer, ou você se move pelo que Deus fala. E aí vai negar a si mesmo? Ou vai continuar se movendo pelo que você quer? Ou vai parar e começar a escutar o que Deus está te falando? Para com isso. Pega esses contatinhos do WhatsApp e joga fora. Para de olhar para a mulher do outro. Para de olhar para o homem do outro. Seja fiel, negue-se a si mesmo. E umas pessoas têm muito pensado que o pecado é só beber, é só mexer com droga. Ei, mas você que está mentindo, você que está trazendo contenda, isso é pecado também. E você que nunca perdoa o seu irmão, isso é pecado também. Temos que parar de achar que pecado é só beber, mexer com droga. Eu não bebo mais, não mexo com droga, estou salvo. Não está nada. Mente todos os dias. Tenta achar algo para ganhar um dinheiro errado, enganando as pessoas. Tem uma palavra aqui, foi o pastor Jackson Gomes que falou. Não foi eu, não foi Deus ministrando no meu coração, mas foi o pastor Jackson. Eu fiquei tentando buscar uma revelação dessa palavra. A palavra é assim: asma espiritual. Eu achei muito forte quando ele falou. E tentei na minha mente buscar e falar assim: asma espiritual. É que muitos estão vivendo dentro da igreja. Está aqui dentro da igreja, está bem. Mas está lá fora, não dá conta de negar a si mesmo. Não dá conta de confessar ao Senhor. E começa a quase morrer, porque o espírito está falecendo. Aí volta para a igreja, tem a bombinha. A igreja está servindo como bombinha. Aí vem aqui, respira legal, fica bacana. Continua, que é essa asma espiritual. Meus irmãos, nessa noite, Deus tem uma nova história para nós, para mim, para você. Não é o irmão Flávio, não é os irmãos do altar, é Deus tem uma nova história para nós. Meus irmãos, para nós finalizarmos, eu gostaria que os irmãos ficassem sobre os pés, por favor. A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Ela quer nos alcançar todos os dias. Mas nós temos corrido de ministério, corrido da palavra do Senhor. Aqui fala assim: cuidado com o que você faz hoje, para não te prejudicar amanhã. Lembra que o irmão Flávio foi preso? É o que está dizendo aqui para mim. Eu fui preso por algo que eu fiz lá no passado. Jesus, Deus me perdoou, mas há consequências a serem pagas. Lembra do rei Davi? Teve consequência na sua casa. A mão do Senhor caiu sobre a sua casa. Então vamos ver o que nós estamos fazendo hoje, principalmente a quebrantar o coração. Não pensar: quem é esse irmão Flávio para falar desse jeito? Justamente, eu não sou ninguém. Mas quem está falando aqui não é irmão Flávio, não é diácono Flávio. Aqui quem está falando é o servo do Senhor, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Por isso, nesta noite, eu quero fazer um apelo a todos nós. E de imediato já me encontro aqui num apelo. Mas um apelo, meus irmãos, que não seja aquela coisa repetitiva: só vou lá na frente para não ficar feio, porque eu vou ficar aqui atrás. O que vão pensar de mim? Mas eu quero fazer um apelo para vocês, aqueles que nesta noite querem uma nova história, mas uma nova história de vida eterna. Vem aqui à frente. E eu queria pedir aos diáconos que estão aqui, não precisam vir à frente. Deus pede para vocês ficarem atrás das pessoas que vão vir aqui para o apelo, para vocês intercederem por elas. E a palavra de Deus diz,
mais vale aquele que dá do que recebe. Então pode ficar tranquilo, vocês intercedendo por essas vidas que estão aqui, buscando uma nova história, pode ter certeza que a nova história vai cair sobre a vida de vocês. Essa nova história é uma nova história de dinheiro, de carro, de moradia, mas é uma nova história de eternidade. É uma nova história que só você sabe que nós não estamos conseguindo obter por algo que está nos impedindo, porque algo está entre nós e Deus. Meus irmãos, essa nova história é tão séria, porque Jesus sonda os corações, Jesus sabe a verdade. Aqui ninguém está pedindo para que você fale o que você está passando. Aqui Deus não está pedindo para que você conte para todo mundo qual é a sua dificuldade de herdar a vida eterna, de ter uma nova história. Deus, Ele quer sondar o seu coração. Ah, meu irmão, mas Ele pode sondar o meu coração aonde eu estou. Mas aqui, meus irmãos, é um ato de confessar ao Senhor perante aos homens. Vocês podem ter certeza que a mão do Senhor vai estar estendida sobre cada vida neste momento. Todas as aflições, todas as dificuldades, tudo que tem impedido a mim, a você, que temos uma nova história, Deus está aqui com as suas mãos, intercedendo por vocês, abençoando, curando, libertando e trazendo o que é melhor, tentando trazer a salvação para as nossas vidas. Enquanto o presbítero Maciel vai louvar um hino maravilhoso, fale com Deus, entregue o seu clamor, fale para o Senhor: Senhor, nesta noite eu me nego. Me ajude também, meu Senhor, a que eu possa me negar amanhã. Eu sou fraco, Senhor. Eu não sou nada. Mas com o Senhor, estendendo as tuas mãos de misericórdia, eu sei que eu vou conseguir viver para o Senhor todos os dias. Meus irmãos, a campanha está aí. Cura do interior. Mas posso falar um negócio para você? Não vem curar o seu interior por cima, não. Quem quer curar o interior tem que vir por baixo, nos pés do Senhor. Tira o seu doutorado, tira o seu diploma, tira o seu cargo, vem por baixo, vem nos pés do Senhor para receber a sua cura. Não é por cima não que você vai conseguir curar o seu interior, não. É por baixo, é nos pés do Senhor. E aqui, por mais que todos não estão ajoelhados aqui, mas Deus entende que vocês todos estão aqui nos pés dele clamando. É um ato de clamor, é um ato de entregar a vida ao Senhor. Glória a Deus. Clame, entregue a sua vida. Oh, aleluia. Louvado é o Senhor. Diz somente ao Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus tem, Deus tem. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Oh, aleluia! Que da mandaria, xará, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Os que minhas mãos fizeram para ti,
Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história